Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe, e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bom dia, irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal Padre Edivaldo Maria. Seja muito bem-vindo hoje, domingo, dia do Senhor, dia da alegria, de voltarmos o nosso coração cada vez mais para Deus, de participar da missa. Não falte a missa ao domingo, você católico cristão, além de fazer parte do mandamento do Senhor, guardar domingos e dia de festa, é o dia da ressurreição. Daí a importância para cumprirmos o preceito de chegar cedo, no início da Santa Missa, e só ir embora depois da bênção. Aguarde esta bênção sacerdotal, porque curas podem inclusive acontecer na sua vida. É o momento de graça, momento de agradecer. Por isso, Eucaristia, ação de graça, onde você vai silenciando o coração, momento do recolhimento, desligando o celular, desconectando para estar conectado com Deus. No momento de oração, onde você leva suas intenções, apresenta seus pedidos, reza, adora a Deus, presença real de Jesus na Eucaristia, se ajoelha, volta-se, pensamento, coração, todo o seu ser para aquele momento do Calvário, da ação de graça a nosso Senhor. Inclusive eu recomendo para que você leia O Banquete do Cordeiro. Este livro de Scott Hahn, A Missa segundo um Convertido, de protestante que passou a ser católico, um homem voltado para as coisas de Deus, que nos apresenta de forma simples, orante, o que acontece na Santa Missa. Então, se você ainda não leu, adquira O Banquete do Cordeiro, faça essa leitura a respeito da Santa Missa e você verá a profundidade que é preciso a gente ler, conhecer. Quantas pessoas às vezes passam tempo navegando no celular e esquece a leitura. Nós não podemos deixar de lado a leitura. São Pedro até nos ensina, para que a gente dê razões de nossa fé, é preciso conhecer, é preciso ler, aprofundar, meditar também com a palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor. Santo Agostinho nos ensina, é preciso conhecer para poder amar. Amar segundo Deus, para fazer a sua vontade, para que um dia a gente possa ser salvo. É preciso ir subindo os degraus da humildade, obedecendo a nosso Senhor, porque este é o caminho de vida eterna. A partir do batismo que já nós recebemos, é preciso cultivar a graça de Deus, perseverar no seu amor. É o que nos fala o Evangelho de hoje, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30, onde aparece um homem querendo saber como ganhar a vida eterna. E você, já pensou nisso? Na sua salvação? Como ser salvo? O que é preciso fazer? Talvez você tenha recebido alguma bagagem de conhecimento, entende que é preciso ir para o céu, mas você tem praticado? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Não é se justificar, não é só achar que é fraco, mas é preciso de fato pôr em prática, ter atitude para que você possa um dia entrar no reino do céu. Não só você, eu, cada um de nós. A liturgia de hoje nos mostra que sendo rico, não podemos entrar no reino do céu. Rico não no sentido material, mas sentido espiritual. Porque há pessoas que têm bens, posses em abundância, mas são solidárias. Por outro lado, existem pessoas pobres, mesquinhas, miseráveis,
E também há pessoas que têm posses e não partilham, e têm, na verdade, um espírito egoísta, fechado, arrogante. Então é preciso a gente, de fato, deixar algo para poder seguir a nosso Senhor. É preciso renunciar. Ter o espírito evangélico, né? Ser pobre, segundo Deus, pobre em espírito. Primeiramente, Jesus fala que para entrar no céu, para ganhar a vida eterna, é preciso cumprir os mandamentos. É o que está no Evangelho de hoje. Daí a pergunta inicialmente, se cumprimos ou não, se praticamos ou não. Por exemplo, um dos pontos do mandamento, o terceiro mandamento, por exemplo, diz guardar domingos e dia de festa. Quantos católicos, às vezes por questões políticas, por questões humanas, preguiça, relaxamento, faltam à missa ao domingo? Inclusive, como sacerdote, eu escutei pessoas relatando isso. Neste tempo de política, não estavam nem frequentando a missa, porque colocaram em primeiro lugar estas questões humanas, né? Então, que absurdo. Então, às vezes, por qualquer motivo, a gente falta à Santa Missa, porque não é importante para mim a oração dominical, que é parte dos mandamentos. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, deixando de cumprir um dos mandamentos, a gente coloca a perder todos os outros, né? Porque desse modo, a gente deixa de amar a Deus sobre todas as coisas. É uma promessa e a gente deixa de cumprir. A gente, desse modo, não está honrando o Pai, que é Deus, não está, de fato, com o coração voltado para Ele. Então, coloca a perder todos os outros mandamentos. Veja como, às vezes, nós estamos querendo que Deus atenda os nossos pedidos, faça a nossa vontade, mas a gente, de fato, não faz a vontade de Deus. Fica a desejar. E não é fácil fazer aquilo que Deus quer. Nossa Senhora, já nas bodas de Caná, naquele casamento, disse: fazer o que Ele vos disser. Naquela ocasião tinha faltado o vinho, que era um símbolo da alegria aos corações. Eles fizeram o que Jesus pediu e a felicidade voltou àquele lugar. Precisamos, de fato, interiorizar a palavra de Deus, nos deixar guiar por Ele. A nossa vida não nos pertence. Precisamos, de fato, ser humildes para se render ao que Deus nos pede. A porta continua estreita para aqueles que desejam o céu, que almejam, os que fazem penitência, os que matam a carne, os que de fato se sacrificam, se mortificam, fazem violência a si, que se esforçam, de fato, que perseveram. Não aquele que fica justificando, que fica dizendo que a carne é fraca, que eu não consigo. Deus nos deu a graça, o seu Espírito, para que a gente, de fato, busque nele. Daí a importância da oração, de se esforçar, renunciar o que não vem de Deus. E esta vontade de Deus não está em conflito com os desejos e aspirações mais profundos das pessoas. No entanto, fazer a vontade de Deus não significa atender aos desejos e fins pessoais, pois o Senhor não precisa dos esforços das pessoas para ser agradado. A vontade de Deus está envolvida no amor imenso pela humanidade, pois entregou o Filho unigênito para que todos tenham a vida eterna. Eu não vou ser santo porque pratico tais obras, mas porque, de fato, tendo aquela vida interior, o Espírito Santo vai me conduzindo a ter ações que edificam a comunidade, a humanidade. Portanto, podemos dizer que fazer a vontade de Deus consiste em viver o nosso cotidiano à luz do Espírito Santo. Consiste no esforço de encarnar a nossa maneira a partir do que somos e de como vivemos o desígnio de Deus.
que Ele nos ajude neste domingo a buscar as coisas do alto, não fazer a minha vontade. Que Deus abençoe você e sua família, por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom domingo, fiquem com Deus até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria!